Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu duas pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade, eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 32º domingo do tempo comum, já estamos caminhando para o fim do ano litúrgico. Já no próximo mês iniciaremos o tempo do Advento, 1º de dezembro, preparação para o Natal de Jesus. E o tema da liturgia de hoje, deste antepenúltimo domingo do tempo comum, é sobre a generosidade. A generosidade que aparece na primeira leitura, que nós escutamos sobre a viúva de Sarepta. O profeta Elias chega à cidade de Sarepta, morto de fome e de sede, e encontra uma viúva a quem lhe pede água e pão. Ela tinha apenas um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, que mal daria para ela e para aquele que estava morando com ela. Ela oferece tudo o que tem a Deus, e Deus abençoa a sua generosidade. Ela proporciona o alimento ao profeta e sabia que poderia correr o risco dela e do seu filho ficarem sem o alimento. Mas em nome da solidariedade, em nome da generosidade, essa mulher doa aquilo que não tem para um estranho. Deus não abandona essa viúva, porque ela deu com alegria. A generosidade e a solidariedade não empobrece a viúva, e ela sabe disso. Pelo contrário, gera a vida. Por isso que depois Deus, não de forma mágica, mas por conta do coração generoso dessa mulher, Ele vai garantir para ela e para o seu filho o sustento para o resto da vida. Quantidade suficiente de farinha, quantidade suficiente de azeite, para poder fazer o pão de cada dia. A segunda leitura nos apresenta o exemplo de Cristo, que para São Paulo é o sumo sacerdote, que se dá inteiramente para nós. Gesto também de generosidade, tema desse domingo, que é a ponto dele dar a vida por nós numa cruz. E o salmo que nós escutamos hoje, que nós cantamos, convida a nós todos confiarmos no Deus da vida, que ampara a viúva e o órfão, e confunde o caminho dos vaidosos, confunde o caminho dos orgulhosos. E o Evangelho coroa todas essas leituras e o Salmo. Jesus senta-se perto da caixa de esmolas do templo. Era muito comum ter uma caixa grande de esmola para que as pessoas no templo pudessem depositar a sua oferta. E ali
ele começa a observar as pessoas que estão doando o seu dinheiro para as coisas de Deus. E ali ele percebe uma pobre viúva que, de forma bem discreta, de forma bem envergonhada, ela oferta 2 pequenas moedinhas. Jesus censura o gesto dos fariseus e louva a generosidade dessa viúva. Por que Jesus está falando dos fariseus? Porque eles muitas vezes depositavam quantias gordas, grandes, mas que não faria falta para eles. Para eles seria um trocado. Mas comparado com a viúva, era algo insuficiente, irrelevante aquilo que a viúva estava ofertando. Mas o que comove o coração de Jesus é que a viúva doa tudo o que ela tinha. Era tudo o que ela tinha. Era aquelas 2 pequenas moedas. E Deus olhou a generosidade, não olhou a quantia. E é isso que é o interessante desse evangelho de hoje. Deus não calcula a quantia que nós damos no dízimo, a quantia que nós damos na oferta, a quantia que nós damos numa doação para a paróquia, mas Ele percebe e vê o amor com que nós estamos doando, o coração que nós estamos colocando naquela oferta para Deus. É essa a diferença de um coração que busca a Deus de forma sincera, ou aqueles que buscam apenas de forma interesseira, de forma calculista, que era o que acontecia com os fariseus. Então hoje, meus irmãos e irmãs, temos 2 viúvas de exemplo, 2 viúvas simples, humildes, que revelam a grandiosidade de pequenos gestos, e que essa oferta dessas viúvas brota do fundo do coração, e que tem um valor incalculável aos olhos de Deus. O acolhimento, o amor da primeira viúva é compensada pelo milagre de Elias, e a humildade generosa da segunda merece de Jesus esse grande elogio. E aí fica uma pergunta para nós, nesse evangelho de hoje: se Jesus viesse hoje em nossa igreja, o que ele enxergaria? A que grupo nós pertencemos? Quais as pessoas que mais se oferecem na comunidade? E aí agora nós temos que aqui lembrar e fazer justiça a tantas pessoas na nossa paróquia, na nossa comunidade, que doam aquilo que não têm, doam seu tempo, se sacrificam pela comunidade, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, desde a liturgia, os ministros da Eucaristia, pastoral catequética, pastoral familiar, os nossos movimentos, o acampamento. Quantas pessoas que doam o tempo que não têm para Deus. E nós podemos colocar essas pessoas nesse exemplo da viúva. Ela deu o que não tinha, mas deu com o coração. Muitas vezes nós não temos grandes quantias para depositarmos na igreja, para darmos a nossa oferta, mas doamos aquilo que nós temos. E o mais valioso, muitas vezes nós doamos o nosso tempo, que nesses tempos atuais é sinal de muito sacrifício. Portanto, lembrar dessas 2 viúvas é nos colocar também nesses exemplos. Será que eu estou parecendo um pouquinho dessas viúvas? Tomara que eu seja. Mas, ou será que muitas vezes eu estou parecendo com os fariseus, que fazia questão de mostrar que depositavam grandes quantias para Deus, elogiava aqueles que ofereciam grandes quantias. Eu não estou falando de quem oferece grandes quantias não tem um coração generoso, pelo contrário, estou falando a intensidade, a generosidade, o despojamento daquilo que eu coloco para Deus. O tema dessa liturgia também de hoje é para falar sobre um tema que muitas vezes nós quase não falamos na igreja, que é sobre o dízimo. Se Jesus hoje olhasse o nosso dízimo, nós sabemos que no Antigo Testamento
eles doavam os 10% daquilo que eles produziam para Deus. Como que está o meu trato com as coisas de Deus, com o dízimo que eu devolvo? Será que eu estou de fato colocando o meu coração nessas ofertas? Assim como Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim, porque sabia que Caim não era sincero. Como que eu estou fazendo essa minha devolução? No Antigo Testamento existiam taxas fixas, o dízimo, os 10%. E os primeiros cristãos, depois que Jesus sobe aos céus, colocavam os seus bens em comum. Tudo era à disposição da comunidade, porque eles estavam começando. Um encontrava força no outro, tudo dava o que tinha para o outro. Bem parecido com essas duas viúvas. A igreja retomou o sentido do dízimo como um dos preceitos que nós, como católicos, muitas vezes esquecemos com muita facilidade. E como sempre eu digo, o dízimo começa pelo exemplo do padre. O padre é o primeiro dizimista da sua paróquia. Como que está esse coração? Será que está generoso? Será que está de fato comprometido com as coisas de Deus? Ou muitas vezes eu dou aquilo que não me faz falta, eu dou de qualquer jeito, eu dou sem pensar muito? Essa é a pergunta de Jesus para nós. E o mais importante, a generosidade do nosso coração. Quanto se deve dar? Qual que é o valor que se deve dar? Deus não nos dá uma taxa fixa, determinada. Deixa o critério da nossa generosidade. Atualmente, muitos cristãos católicos na nossa paróquia doam o 1/100, 1% da sua renda familiar. Outros ainda doam um dia de trabalho mensal, o seu dízimo. Outros da forma como acham necessário. Essa é a pergunta de Jesus para nós hoje. Abaixando a nossa cabeça por um instante, fechando os nossos olhos, a nossa oferta, o nosso dízimo, deve ser uma verdadeira oferta a Deus. Não apenas uma esmola insignificante, mas aquilo que nós temos e que nós sabemos que é para Deus. No evangelho de hoje nós vimos muitos ricos colocando grandes quantias. E a única pessoa que impressionou Cristo foi a pobre viúva, que não pôs muito, mas deu tudo o que tinha, e com muita alegria. O dízimo não é apenas um dinheiro, é a possibilidade de nós comprometermos com a nossa comunidade. Peçamos à Virgem Maria, nesta liturgia, que ela nos ajude a perceber como que está o meu coração, repleto de generosidade, repleto da bondade de Deus, e eu quero retribuir isso para Ele, ou muitas vezes está tomado da vaidade, da mesquinhez, da avareza. Tenhamos um coração aberto a Jesus, aberto à comunidade e principalmente aberto às coisas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.